Bastidores do futebol carioca estão fervendo, é isso mesmo. O rival não gostou nada da aproximação com a 77 de algumas cláusulas que estão na licitação do consórcio Maracanã. A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre um resultado muito bom do Campeonato Brasileiro da Série B ontem. Olha, a vitória da Ponte Preta foi muito boa para o Vasco da Gama. Vamos falar também de Douglas Luiz, que pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. E também falar sobre a situação aí do jogo Vasco e Grêmio, Grêmio e Vasco na Arena, porque terá transmissão em TV aberta, já está garantido aí até quem vai transmitir e alguns locais que vão passar esse jogo. Então isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar, aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário todos os dias aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, eu sou o Léo, seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Você que encontrou o nosso canal, o YouTube te recomendou, algum amigo te enviou. Aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui. E será um prazer imenso tê-lo junto com a gente, fazer parte dessa família vascaína. Antes de trazer as informações dos interesses do Vasco, queria aí prestar minha solidariedade a Jéssica Dias, né? Quem conhece a Jéssica Dias aí da cobertura do Vasco, que já trabalhou na Atenção Vascaínos, em algumas rádios também. Enfim, aquele abraço para Jéssica, que infelizmente passou por um episódio muito chato, né? No último jogo aí do nosso rival. A gente presta toda a solidariedade aí a Jéssica e que tenham mais respeito com as pessoas que estiverem trabalhando. Né? As pessoas estão ali para trabalhar, não para sofrer determinadas ações. Mas vamos falar de Vasco da Gama, porque o jogo, daqui a pouco a gente vai falar de Douglas, vamos falar da briga do Maracanã também, que tá intensa aí. A galera já tá começando a sentir aí a situação da 77. Mas Vasco terá mais um jogo em TV aberta. Grêmio e Vasco terá transmissão da Rede Globo para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro e para grande parte da rede da Globo. Obviamente que as outras partes da rede a gente vai saber a partir do sábado ou dessa sexta-feira, vai depender de quando a Globo vai destinar, porque a Globo deixa aí à vontade para que as suas operadoras decidam, né, onde vão aí transmitir esse jogo, qual jogo que eles vão querer, se vai querer o jogo do Vasco, se vão priorizar para um jogo local ou para algum jogo da rede de São Paulo, enfim. Mas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, já sabe aí, Juiz de Fora também, terão essa transmissão do jogo Grêmio e Vasco às 4 da tarde. Quem fará essa narração, tá passando aí na sua tela, é a Renata Silveira, que fará a narração de Grêmio e Vasco da Gama. Um jogo que promete muito, porque dependendo do resultado do Londrina no próximo sábado, o Vasco vai pressionado, o Grêmio também. O Grêmio e o Vasco estreiam seus dois novos técnicos, Renato Gaúcho pelo lado do Grêmio e Jorginho pelo lado do Vasco. Então um jogo muito interessante e teremos aí a Renata Silveira narrando o jogo, né, contando a história do jogo na Globo, esse jogo às 16 horas. Olha, e falando sobre tabela da Série B, ontem teve um resultado muito bom, hein? A Ponte Preta nos ajudou. Tá passando aí na sua tela, você tá vendo. Com um gol de Luca, a Ponte Preta segurou o Sport, que tem 2 derrotas seguidas fora de casa. Eu já disse que esse campeonato é o campeonato dos mandantes, né? A galera, quando vai jogar fora de casa, não consegue ganhar de jeito nenhum. Raras exceções que conseguem um resultado positivo fora de casa. Mas, predominantemente, é um campeonato de quem é mandante. 1-0 com gol de Luca, a Ponte Preta ganhou, teve um gol lá anulado, a galera do esporte já tá começando a dizer, Operação Salva Vasco, Operação Salva Grêmio, até parece que o Vasco nunca foi prejudicado, né? Eles estão achando que o futebol começou agora e o Vasco está sendo, como eu posso dizer, sendo sempre beneficiado com os erros, mas houve lá um lance duvidoso de um gol do esporte, eles disseram que a linha foi traçada errada, enfim, mas já começaram aí a reclamação, já falei com vocês, né, que ia começar essa reclamação, mas o gol foi aí invalidado, o gol do Sport, e acabou o jogo 1-0, o Sport fica mais atrás do Vasco. O Vasco abre 8 pontos do Sport, hein? Meu amigo, disseram que o Vasco do Sport ia chegar no Vasco, sei não, hein? Sei não. Olha, falando de cria da base, Douglas Luiz. Muita gente aí estava ansioso para que ele fosse vendido, recebeu propostas aí do Arsenal, do Liverpool. O Aston Villa não quis vender.
Mas o Douglas Luiz já deixou claro que não quer continuar, né? Que ele quer o Novos Aires, não quer ficar no Aston Villa, inclusive estava no banco de reservas. Mesmo no banco de reservas fez 2 gols seguidos, 2 gols aí olímpicos pela equipe do Aston Villa. Mas ele já deixou claro que não vai renovar o seu contrato e a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato com seja lá qualquer equipe. E aí a galera já está empolvorosa, traz o Douglas Luiz, traz o Alan, traz o Douglas Luiz. Mas obviamente que a prioridade dele hoje é continuar na Europa, como a gente falou. Clubes como o Milan também já procurou ele, Roma procurou ele, ele tem um mercado bastante amplo lá na Europa. Muita gente perguntando, Léo, ele pode jogar na equipe do Vasco? Pode, mas hoje ele tem um mercado muito mais sedutor na Europa, que poderia deixar ele mais próximo até da seleção do que voltar ao Brasil. Mas ele já deixou claro que em um dado momento ele vai voltar ao Vasco da Gama. Então Douglas Luiz ficará livre a partir de janeiro. Se vai que a 77 queira aí trazer ele para ser o cara da reformulação, um cara importante, mas hoje o Vasco teria aí a concorrência de times como o Arsenal, que já fez proposta, como a equipe do Liverpool, o Milan, o Roma, entre outras equipes que queriam a contratação aí do Douglas Luiz. Olha, bastidores muito quentes do futebol carioca, é isso mesmo. Depois do encontro não, começou lá atrás, quando o Vasco demonstrou interesse em jogar no Maracanã. O Joshua Anderson, na primeira vez que ele viu, ele deixou claro que ele queria participar da licitação do Maracanã. Isso incomodou o consórcio Maracanã, que é capitaneado pelo Flamengo e pelo Fluminense, que é o inquilino, vamos dizer assim, do Flamengo no consórcio Maracanã. Isso incomodou bastante, começou as brigas na justiça, aquele jogo do esporte que o Vasco foi na justiça para ter o direito de jogar, e aí começou as negativas e tal, começou a briga dali. Só que é o seguinte, o edital de licitação saiu e o Joshua Anderson, na última semana, quando ele veio ao Brasil, ele se encontrou, a gente até falou sobre isso, trouxemos as fotos aqui, com o Cláudio Castro, para demonstrar o interesse da 77 em comandar, em gerir o Maracanã. Isso incomodou o outro lado, já tinha incomodado antes. O Flamengo ficou incomodado. O Flamengo que já vem dizendo que na licitação tem uns pontos que eles não concordam, pedindo ajustes e tal, dizendo que não está concordando com algumas coisas, enfim, com o número de jogos, que isso e aquilo, enfim. A 77, ela quer, obviamente, fazer algo compartilhado, porque ela sabe que o Vasco não vai jogar todos os jogos do Maracanã, nem tem condições, porque tem alguns jogos que ele vai ter que jogar em São Januário. Isso aí o Vasco só poderia fazer todos os jogos no Maracanã quando o São Januário começasse a questão da construção. O Vasco ainda tem que resolver aquela situação do potencial construtivo para poder resolver essa situação da reforma de São Januário. Mas enfim, a aproximação da 77 com o governo do Rio, a demonstração de interesse nisso, já falou que vai para cima, fizeram com que o Flamengo ficasse incomodado. Eles pediram aí ao governo alguns ajustes na licitação, mas o que a gente sabe é o seguinte, gerou um incômodo, a 77 chegou, acabou fazendo com que eles se sentissem desprivilegiados, e com isso os bastidores estão muito quentes. Troca de farpas, Flamengo pedindo mudanças na licitação, enfim, mas o Vasco virá forte para gerir o Maracanã. Não o Vasco em si, a 77. A 77 quer ter gerir o Maracanã, até deixando o Vasco sem ser o grande nome na situação da licitação. Por quê, Léo? Para mostrar que é uma força do grupo, para evitar até desgastes futuros no Vasco, mas para que o Vasco também possa utilizar. Mas enfim, o Vasco deve participar, a 77 deve participar dessa licitação, e a gente promete muito que nos próximos dias a gente vai ter aí bastidores bem conturbados por causa dessa situação. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, mais tarde a gente traz mais informações do Vasco. Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.